Com o Estúdio Repaginado, o Cenário RI de hoje traz a presença do CFO e diretor de Relações com Investidores da Lynx, Denis Herkovich. Denis, gostaria de agradecer a sua presença aqui no estúdio do InfoMoney. Obrigado. Bom, e para dar início à nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a estratégia da empresa. A Lynx é uma empresa especializada em tecnologia de gestão para varejo e tem vivido um forte período de expansão motivado por um mix de aquisição e crescimento orgânico de vendas. A empresa destinou 80% do IPO realizado em fevereiro desse ano para aquisições, foram 275 milhões aproximadamente. Esse ano foram adquiridas 3 empresas e eu queria saber se a companhia planeja seguir nessa estratégia e como isso deve acontecer. Sim, a estratégia é continuar fazendo aquisições. Como você disse, a maior parte dos recursos do IPO vão ser usados em aquisições, é algo que a gente já vem fazendo há 5 anos. No total foram 14 aquisições, 3 delas, como você mencionou, depois do IPO. Então sim, sem dúvida nós vamos continuar fazendo aquisições. O que a gente não faz é dizer claramente quando essas aquisições vão acontecer, quantas aquisições serão, principalmente porque a gente não tem, obviamente, um controle direto sobre quando e como essas coisas vão acontecer, mas certamente a gente vai continuar sim na nossa estratégia de consolidação do mercado. As primeiras aquisições foram feitas com um aporte recebido no IPO. A partir de agora, vocês planejam fazer uma nova captação para dar sequência a essa estratégia? Não, na verdade, as 3 aquisições que nós fizemos depois do IPO já usaram os recursos do IPO sim, mas ainda foi uma parcela pequena do valor que nós levantamos. Então nós levantamos em torno de 340 milhões de reais, nós gastamos até agora um pouco mais de 45 milhões de reais, então ainda tem um volume bem significativo disponível para a gente seguir fazendo o nosso plano de aquisições sem necessidade de um novo aporte de recursos na empresa. A Lynx recebeu um aporte de 85 milhões do BNDES. Eu queria saber sobre essa parceria, como funciona e como você vê a atuação do banco como um propulsor aí do setor no Brasil. O BNDES ele foi fundamental para a Lynx, ele foi extremamente importante, primeiro porque ele investiu na empresa muito cedo. A Lynx era uma empresa pequena naquela época, ela tinha uma fração do faturamento, uma fração dos funcionários que ela tem hoje. Foi um período logo depois da crise financeira nos Estados Unidos, então também era um momento onde havia uma escassez de investidores, tanto nacionais quanto internacionais, dispostos a investir num projeto que estava se iniciando. Então o BNDES foi extremamente importante para nós naquele momento, nos auxiliou não só com recursos, mas também no âmbito de um conselho de administração, em todo o tema ligado à governança, à transparência da empresa. Então o BNDES foi realmente importantíssimo para a Lynx. Talvez a gente não tivesse conseguido chegar onde a gente chegou, pelo menos não na velocidade que nós chegamos, caso o BNDES não estivesse conosco. Em relação ao BNDES em outros investimentos de tecnologia ou no setor de tecnologia como um todo no Brasil, eu posso falar muito pouco porque eu não conheço em profundidade esses outros exemplos. O que eu posso dizer é que no caso da Lynx, eu acredito que não só para nós, como eu disse, foi muito importante, mas acho que foi um case de grande sucesso para o próprio BNDES. Eu queria saber sua visão sobre o mercado de tecnologia no Brasil. Quando comparado a outros países, a gente ainda caminha a passos lentos. Eu queria saber se você acha que a gente já está na direção certa. Eu acho que sim, eu acho que o Brasil está evoluindo. Eu acho que o Brasil, em vários aspectos, ainda tem uma imaturidade, digamos assim, nos gastos com TI importante em relação a mercados mais desenvolvidos, como o americano, o europeu, por exemplo. Então esse é um dos motivos pelos quais nós acreditamos que a Lynx tenha uma oportunidade de mercado ainda muito importante. Ou seja, se você olhar, fizer uma comparação entre o que o varejista brasileiro, por exemplo, gasta em tecnologia, comparado com o que o varejista do mesmo porte gasta no mercado americano, ainda tem uma distância muito grande, ainda existe uma concentração de gasto de TI muito forte em hardware, que hoje, na maioria das vezes, é uma commodity. Então a gente acredita que o mercado brasileiro vai melhorar sim, ele já está melhorando, vai evoluir, principalmente quando a gente pensa em tecnologias mais complexas como softwares de gestão que a própria Lynx fornece. Então acho que é um caminho longo, mas é um caminho inexorável de evolução desse mundo de tecnologia dentro do Brasil. Qual seria essa diferença de gasto que você fala entre o mercado brasileiro e o americano, por exemplo?
Então hoje existe uma pesquisa que foi feita pelo IDC, por exemplo, um pouco antes do IPO da Lynx, que mostrava que o mercado potencial brasileiro para softwares de gestão no varejo, software de gestão é o software de loja, né, o chamado POS, software de checkout, e o ERP, que é o software que roda no back-office de uma empresa, né? O IDC estimou que o mercado brasileiro potencial seria de mais de 7 bilhões de reais por ano. Com números de 2011, esse mercado só estava 7% penetrado, o que dava um pouco mais de 540 milhões de reais. Então esse é um exemplo do tamanho da evolução que esse mercado ainda tem e do potencial de gasto que ainda existe no mercado brasileiro. No mercado americano, software em geral representa, segundo Gartner, 0,9% do PIB. No Brasil representa só 0,2%, então estamos falando de pouco mais de 1/4 da participação que o mercado americano tem. Então é um caminho bastante longo que para nós significa uma grande oportunidade. E como que você acha que virá o crescimento do mercado? Eu acho que o tema principal hoje na economia, inclusive, é busca de eficiência, busca de produtividade, ganho de produtividade, né? Então, muita gente já questiona hoje que o modelo econômico que veio até hoje, ele precisa ser complementado por um ganho importante de produtividade. E hoje em dia a produtividade está ligada diretamente a investimento em tecnologia, investimento em TI e, como eu disse agora, principalmente em software. Quer dizer, para um varejista, que é o perfil de cliente que nós atendemos, para ele ganhar margem, para ele ganhar eficiência, ter mais lucratividade, isso passa diretamente pelo investimento em softwares de gestão, em ele ter mais controle dos processos internos, em ele ter a capacidade de conhecer melhor o cliente dele, aumentar a taxa de conversão, aumentar o ticket médio dele na loja, e tudo isso, de novo, está diretamente ligado ao investimento em tecnologia. Então acho que o crescimento do mercado ele vai vir dessa busca de mais eficiência, mais produtividade, que todas as empresas, e em particular os varejistas, estão buscando. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre o modelo de negócio da empresa e como ela se diferencia no setor. Então, a Lynx é uma empresa focada em softwares de gestão, né? Então, softwares de gestão para o varejo. Então, software de gestão são softwares que permitem a uma empresa controlar todos os seus processos internos, fazer toda a contabilidade, fazer o seu controle financeiro, as vendas na loja, controlar o seu estoque. Então a Lynx é 100% focada nisso e 100% focada no varejo. E eu diria que o principal diferencial da Lynx é exatamente o foco no varejo, né? Existem várias empresas de software de gestão disponíveis no mercado, mas normalmente são empresas que têm um perfil mais generalista, né? Elas podem vender para uma indústria, podem vender para uma instituição financeira, podem vender para uma empresa de agribusiness, para uma empresa de saúde e também para o varejo. No caso da Lynx, nós somos 100% focados só no varejo e isso nos permite ter um entendimento, uma compreensão de cada uma das verticais diferentes do varejo. Quando eu digo verticais, eu estou falando, por exemplo, de uma loja de roupa, estou falando de uma concessionária de veículos, estou falando de uma loja de material de construção ou de um fast food. Cada uma dessas verticais é muito diferente uma da outra. E elas exigem não só um produto que seja especializado, mas elas também demandam uma área comercial que consiga falar a terminologia e conhecer de cada uma das verticais, uma área de implantação desses softwares que conheça os processos especialistas de cada uma dessas verticais. Então esse é o maior diferencial que a Lynx tem em relação a qualquer outra empresa nesse mercado. É o foco que ela tem no varejo e um approach especializado em cada uma das verticais diferentes do varejo. E atualmente a gente vê um desaquecimento do setor de varejo. Você acha que isso aí pode trazer algum impacto para a empresa? Olha, até esse momento pelo menos não. A gente não tem visto um desaquecimento. Eu acho que isso está diretamente ligado a um pouco do que eu te falei do investimento em produtividade, em eficiência, ou seja, quando o mercado desaquece, quando o mercado se formaliza e precisa recolher todos os seus impostos, tudo isso faz com que as empresas talvez num primeiro momento percam um pouco de rentabilidade e ela vai buscar recuperar essa rentabilidade através do investimento de tecnologia para ganho de eficiência e de produtividade. Então isso nos ajuda bastante. E do outro lado, o fato de nós procurarmos focar
os nossos esforços comerciais no que nós acreditamos que são as áreas do varejo que crescem mais rápido, como por exemplo, todas as lojas que atuam dentro de shoppings, né, o que nós chamamos de mix de lojas de shopping centers, e principalmente franquias também, nós acreditamos que essas são duas áreas no varejo, por exemplo, que crescem muito mais do que a média. Então tudo isso nos ajuda a nos proteger um pouquinho mais e ser um pouco mais resilientes no nosso crescimento, mesmo num cenário de desaquecimento como o que você mencionou. Bom, e depois desses dados eu gostaria que você falasse um pouco sobre a ação da Linx na Bolsa. Desde o IPO o papel subiu mais de 30%, em um ano ruim do Ibovespa. A que você atribui esse bom desempenho do papel? Eu acho que é uma combinação de três coisas. Eu acho que primeiro é o fato de que nós estamos entregando aquilo que nós não prometemos, mas aquilo que era esperado de nós, né? Então a empresa ela foi bastante conservadora nas projeções que foram feitas durante todo o IPO, e quando você é conservador e você entrega aquilo que era esperado de você, acho que isso é extremamente positivo, especialmente numa empresa muito nova no mercado, né? Então acho que esse é um primeiro fator. O segundo fator foi que nós fizemos eu sempre digo, a nossa lição de casa antes do IPO. Então muitas vezes as empresas deixam para fazer um ajuste da sua estrutura organizacional, da sua estrutura de custos, depois que elas fazem um IPO. No caso da Linx foi exatamente o contrário. Nós usamos os anos de 2011 e 2012, ou seja, os 2 anos anteriores ao IPO, para ajustar essa nossa estrutura organizacional, colocar um novo time de management dentro da empresa, fazer os investimentos que eram necessários em estrutura física, escritórios e tudo mais. Então quando nós saímos para o IPO, a empresa já tinha uma estrutura que estava adequada para o crescimento que nós esperávamos. Então não houve nenhuma grande surpresa do ponto de vista de custos depois do IPO, né? E acho que o terceiro motivo é exatamente um pouco da própria escassez que existe hoje no mercado brasileiro. Então empresas de tecnologia, especialmente com foco num mercado importante como o mercado de varejo, é algo que não está tão disponível no mercado. Então acho que a combinação desses três fatores fizeram com que a gente conseguisse ter esse desempenho extremamente positivo e que para nós é extremamente importante e gratificante. Bom, e para finalizar, a empresa está para divulgar o resultado do terceiro trimestre. Eu sei que vocês estão em período de silêncio, não podem falar, mas eu queria que você comentasse um pouco a expectativa para o ano, o que os investidores podem esperar da empresa. Acho que a principal mensagem que nós temos da Linx, e isso não diz respeito especificamente a um trimestre, né, diz mais a característica do nosso negócio, ao nosso modelo de receita, é esperar uma previsibilidade no nosso negócio, né? Nós temos 80% da nossa receita recorrente. Então a receita recorrente nós chamamos é uma mensalidade que nós cobramos de cada um dos nossos 16 mil clientes. Isso combinado a uma taxa de renovação que hoje está na faixa de 97% ao ano, né? Então nós praticamente não perdemos clientes. Então quando você combina esse nível de recorrência de receita com esse nível de renovação de clientes, isso te dá uma previsibilidade no faturamento, na receita da empresa muito maior do que a média. Isso vale não só para esse trimestre, como para qualquer outro trimestre olhando para frente. Obrigado, Denis. Obrigado. O Cenário RI de hoje contou com a presença do CFO e diretor de Relações com Investidores da Linx, Denis Herkovich. Infomoney, informação que vale dinheiro.